E foi quando minha irmã, né, ela teve um problema, né, de esquizofrenia. E chegou num grau, assim, bastante avançado, e onde ela já muito nervosa, irritada, né, a gente procurou vários médicos, mas eram remédios só paliativos, né. E chegou um momento, assim, que ela já não ficava mais dentro de casa, andava pelas ruas, né? E foi onde a ministra Lúcia, ela começou a acompanhar a gente, né? Então ela cuidou muito da gente e foi assim uma mãe espiritual assim muito importante na nossa vida, né? Meu nome é Clarice Saio-Aikawa Takeda, tenho 56 anos e sou cabeleireira. Conheci a igreja aos meus 15 anos, através de uns amigos, né, que eram messiânicos, e a gente fazia o colégio na época. Então foi onde eu recebi a jorei deles, né, então todos os dias eu pegava carona com eles para ir à escola, e aí eles ministravam o jorei. Só que assim, no momento, eu não me aprofundei, né? Acabei assim, não conhecendo a igreja, e depois de 2 anos eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo para trabalhar, né? E acabei depois me casando, indo para o Japão, né? E quando eu retornei do Japão, eu tinha muito desejo de fazer aula de Ikebana, né? Então foi quando uma amiga minha, né, hoje já partiu para o mundo espiritual, e ela me disse que em São Mateus ia começar uma turma de Ikebana, né? E foi quando eu vim conhecer o Jorei Center, né? Conheci a ministra Lúcia Taniguchi, né? Hoje que se encontra no mundo espiritual. E ela começou a me acompanhar, né? Mas assim, de imediato, não recebi o Hikari, né? Fiz aula de Ikebana por um tempo. E foi quando minha irmã, né? Ela teve um problema, né? De esquizofrenia. E chegou num grau, assim, bastante avançado. E onde ela já muito nervosa, irritada, né? A gente procurou vários médicos, mas eram remédios só paliativos, né? E chegou um momento assim que ela já não ficava mais dentro de casa, andava pelas ruas, né? E foi onde a ministra Lúcia, ela começou a acompanhar a gente, né? Então ela cuidou muito da gente e foi assim uma mãe espiritual assim muito importante na nossa vida, né? E foi onde eu recebi o Hikari, né, para cuidar da minha irmã. E ela sempre dizia, faz o que é bom, né? E depois que eu recebi, minhas 2 irmãs, né, receberam também, o meu cunhado, né, todos para cuidar da minha irmã. E foi onde, aos poucos, ela veio melhorando, né? Veio mudando. E assim, na verdade, ela foi um grande instrumento na nossa vida, né? Ela encaminhou toda a família e, na época, em um ano, ela encaminhou 18 pessoas, né? Então, foram pessoas, assim, que vendo o estado dela, a melhora, queria conhecer, né, a igreja, o Jorei Center, e a gente trazia as pessoas, né, onde a ministra cuidava, acompanhava e acontecia os encaminhamentos, né. Então todos os 18 receberam o Hikari, né. Hoje alguns se encontram no Japão, né, outros aqui, mas assim, o que a gente traz de tudo isso foi o nosso encaminhamento na fé,
né? Na verdade, a gente era uma pessoa muito distante da religião, né? A minha vida era só trabalhar, né? Trabalhar, não tinha sábado, não tinha domingo. Então, assim, através dessa purificação, ela, assim, nos ensinou, né? A parte espiritual. E de tudo isso, assim, ela encaminhou toda a família, né? E hoje, graças a ela, me tornei ministra, né? Assistente. A minha irmã professora de Ikebana, né? E temos também, né, o meu esposo, minha outra irmã, que são assistentes de ministro, né? Então, assim, foi um grande aprendizado e temos muita gratidão, né? Por ela e por ela ter nos ensinado esse caminho. E aí eu sim gostaria de compartilhar, né, uma experiência que eu vivi durante esse tempo, né, de responsável de Shore Center e também de ministra, né? Então, assim, foi o acompanhamento da Vanusa, né? Realmente, assim, vários ministros acompanharam ela. Eu peguei a segunda fase da purificação dela, né? Então, assim, foi uma fase bastante, assim, difícil, né, para ela. E tinha um tumor, câncer, né? Então, foi onde os médicos abriram e já não tinha mais o que fazer, né? Então, ela tinha uma barriga de 4 a 5 meses de gravidez, né? E foi onde o reverendo, na época, quando eu assumi como responsável, ele disse assim, eu levei um grande susto, porque eu já estava, né, assustado com a missão e com uma responsabilidade maior ainda, né? Mas para Deus e Meixo Sama, né, não existe o impossível. Então a gente juntou e começamos realmente a desenvolver, né, as reuniões de Jorei, porque a grande tarefa era encaminhamento. Então a gente precisava encaminhar pessoas, salvar vidas, né, e cuidar de pessoas. Então foi assim, um ano de muita dedicação, né? Então não tínhamos feriado, não tínhamos domingo, e a gente com a equipe, né? Então a gente fazia as reuniões de Jorei nos lares, final de semana, e durante a semana era, né, igreja, sede, Shore Center. E nesse trabalho, no primeiro ano, a gente encaminhou mais de 100 pessoas, né? Então foram assim, foram muito intensos, mas com muita alegria. Tivemos assim, várias experiências, né? E depois, segundo ano, continuou, né? Foram também mais de 100 encaminhamentos. E é interessante que a Vanusa, né, quando encaminhou 50 membros direto a ela, a purificação ela começou a mudar, né? Começou a aliviar mais. E quando ela completou os 100 encaminhamentos diretos, né, a purificação ela cessou. Então, no total foram 129 encaminhamentos que ela participou, né? E assim, durante todos esses praticamente 6 anos, né, que eu dediquei a Shore Center São Mateus, entre responsável de Shore Center e assistente de ministro, né? Então, quando eu recebi a nova tarefa, né, a transferência para o Shore Center Jardim Planalto, logo em seguida veio, né, a notícia que ela estava curada, né, que ela não tinha mais nada.
Então essa foi uma das experiências mais relevantes, né, que eu acompanhei, que vivenciei durante um tempo de ministra. Gostaria assim de parabenizar o Journey Center São Mateus, né, pelos 30 anos, assim, o ano dos pioneiros, né? Então, assim, agradecer, né, a todos os pioneiros que aqui dedicaram, né, que passaram por aqui, a todos os responsáveis, né? E assim, desejar uma ótima missão, que tenham muita coragem, muita fé, muita determinação, né? Acredito que a caminhada não é tão fácil, mas a gente precisa acreditar, né? E fazer. Então, assim, desejo a todos uma ótima missão, muitas felicidades e parabéns!